Salve, salve galera, tamo no ar, tamo juntos aqui nesse domingão tranquilo, de relaxamento, de alívio, de alegria, sobretudo para o torcedor tricolor, depois de uma vitória espetacular, um resultado realmente, olha, e nem nos melhores sonhos a gente poderia esperar, pelo menos algumas semanas atrás, era praticamente contar com derrota nesse jogo com o Atlético Mineiro. Mas Mano Menezes tinha um plano e está dando tudo certo, né? Dentro do possível, não é um trabalho perfeito, não são apenas vitórias, mas no macro, no geral, é um trabalho muito bom até o momento do treinador do Fluminense, que assumiu menos de 2 meses atrás e tem um desempenho no Campeonato Brasileiro de praticamente 60% de aproveitamento. 18 pontos em 30 possíveis. Perdeu 12 e ganhou 18. Tá ruim não, gente. Vou falar dessa vitória de ontem, né? O quanto ela foi importante. Vou falar sobre o futuro aqui para vocês, né? Sobre até onde o Fluminense pode almejar chegar nesse Campeonato Brasileiro e qual é o ponto fundamental para que o Fluminense tenha objetivos maiores nessa temporada, né? Porque tem uma janela de transferências aí prestes a se fechar. E esse assunto não pode deixar de estar aqui com a gente. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos 50 mil inscritos, seja agora. Custa nada, clica aí embaixo no botão da inscrição e larga o like. Vai, com like você me ajuda demais, não custa nada para você. Like e inscrição é tudo 0800 e é um baita apoio, uma baita ajuda que você dá aqui pro meu trabalho. Gente, 2-0, né? E pela primeira vez venceu o Fluminense com o Mano Menezes por mais de um gol de diferença. E que hora para isso acontecer? Não poderia haver hora melhor. Fora de casa, contra o Galo, no Mineirão. Tava sem 2, 3 jogadores, e daí? O Fluminense também tinha desfalques para o jogo. Né? Eles pouparam 2 ali, principais, Paulinho. Paulinho entrou no segundo tempo. Não viu a cor da bola. Scarpa estava no banco. Não entrou porque parece estar fora de forma, né? A questão é essa. O Hulk. Gente, o Hulk está voltando de lesão. O Cano também está fora, voltando de lesão. O Samuel Xavier era um jogador também que não estava disponível, estava suspenso. Então, essa conversinha de não era o time principal, era o time principal do Galo, sim, sem 2 ou 3 jogadores. Sendo 1 ou 2 ali por lesões e outros 1 ou 2 lá, porque ele resolveu poupar. O problema é deles. O Fluminense venceu com merecimento, jogando bola, jogando com coragem, com personalidade, com organização e um time equilibrado, sem sofrer demais. É impossível o Galo não ter 1 ou 2 chances no jogo, mas foi isso que eles tiveram. Chance clara, 1 ou 2 no jogo. O Fluminense teve muito mais oportunidades, na verdade, de ampliar o placar, chances claras. Serna e Arias perderam na frente do goleiro. Então, o jogo esteve muito mais próximo de ser 3-0, 4-0, 4-1 para o Fluminense do que 2-1 ou 2-2. Então, uma vitória sem ressalvas, né, em que é forçoso, que é obrigatório a gente reconhecer a evolução e o trabalho muito bom que está fazendo o Mano Menezes até agora. Não significa que ele não possa errar na frente, que a gente não vá criticar, se for esse o caso, mas por enquanto é necessário reconhecer o bom trabalho que ele está fazendo de tirar o Fluminense de um buraco onde o Fernando Diniz tinha enfiado o time, parecia irreversível em termos de pontuação e em termos técnicos, né? Promover essa mudança tão brusca, tão radical no desempenho e na forma de jogar desse Fluminense, que tinha uma forma completamente manjada e derrotada nessa temporada de 2024. E olha, gente, uma vitória que o Fluminense não conseguia fora de casa há 7 anos. Você lembra qual foi a última vez que ganhou? Do Atlético Mineiro lá? Primeiro tem que dizer que nos últimos 7 jogos entre Atlético e Fluminense, excluiu de ontem, tá? Nas últimas 7 vezes que tinham se enfrentado em Minas Gerais, o Atlético tinha vencido 6, com 1 empate só em 2020. Então, nos últimos 7 jogos eram 6 vitórias dos caras, com 1 empate em 2020. E a última vez que o Fluminense havia vencido lá tinha sido em 2017, 7 anos atrás. Gol sabe de quem? Lembra? Henrique Dourado, o ceifador, e Richarlison, o Pombo. O Fluminense venceu em 2017 com gols deles,
por 2-1. Olha quanto tempo esses caras já foram embora e agora voltou a vencer, dessa vez com gols de 2 colombianos, né? Kevin Serna e John Arias, 2 caras hoje fundamentais no elenco do Fluminense. O Serna veio do Peru, tinha cidadania lá, né, naturalidade peruana, mas ele é colombiano, assim como John Arias. Aliás, é desnecessário dizer o quanto o Serna hoje é fundamental nessa mudança de DNA, nessa mudança de forma de jogar implantada pelo Mano Menezes desde que ele chegou. Vou falar desses caras daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só fazer um registro aqui sobre o Thiago Silva, que é um jogador, gente, que é forçoso também dizer, e eu estou à vontade, porque cheguei a desconfiar da vinda dele, se seria realmente isso tudo, mas está fazendo muita diferença. De fato, está fazendo muita diferença. Olha aqui esses números publicados pelo SofaScore. Olha só as estatísticas do Thiago Silva com o Fluminense. Minha gente, no Campeonato Brasileiro são 6 jogos com 5 vitórias. 6 jogos, 5 vitórias. Só empatou o jogo contra o Corinthians e foi 0-0. Então, o Thiago Silva tem os melhores números do SofaScore, né, nas estatísticas desse Campeonato Brasileiro. É o melhor jogador entre todos do campeonato. 6 jogos, 5 vitórias, nenhum gol sofrido. Tá bom para vocês? 91% de acerto no passe e nota geral no SofaScore de 7,3. Né? E o SofaScore tem notas muito rigorosas, é uma ótima nota, 7,3. Então, Thiago Silva tem sido um jogador realmente fundamental, crucial para esse time no setor defensivo, mesmo com alguns problemas defensivos ainda, porque o Thiago Silva não joga sozinho, e o Fluminense tendo muitos problemas ali de contusões, de ausências. Ignacio agora vai ser operado essa semana, Thiago Santos chegou a se machucar no jogo contra o Grêmio, mas ontem fez uma partida monstruosa, é preciso dizer isso. Então o Fluminense tem tido muitos problemas no setor, mas o Thiago Silva, de um jeito ou de outro, conseguiu botar ordem na casa, subiu muito o nível por ali de um time que tomava gol em todos os jogos antes da chegada dele. O Fluminense, antes da estreia do Thiago Silva, tinha levado gol em rigorosamente todos os jogos que disputou no Campeonato Brasileiro. Então é desnecessário dizer da importância dele hoje para a subida de produção desse time. Aliás, não é só o Thiago. É Thiago Silva, Mano Menezes, é outro nome, obviamente, de muito protagonismo nessa mudança de chip do Fluminense. Mas, gente, não dá para a gente não se preocupar, não citar, mas se preocupando. André, John Arias, Serna, já falei, Paulo Henrique Ganso, que tem feito jogos muito bons. Às vezes ele é o melhor do time, às vezes não é o melhor, mas é sempre num nível muito bom. Está um pouco nervoso em excesso o Ganso, inclusive, para levar cartões, tem se arriscado um pouco com a arbitragem, mas está jogando muita bola, está lutando uma barbaridade, coisa que não era exatamente a característica dele. Sempre teve muito talento, né, com a bola nos pés, para dar passes, para descobrir companheiros, mas o cara está lutando uma barbaridade, o Ganso. Virou um guerreiro realmente, incorporou esse troço aí. Mas por que eu falei agora há pouco em preocupação? Estou registrando que esses caras estão fazendo muita diferença, mas qual é a preocupação? Galera, hoje é dia 25 de agosto. Janela se fecha dia 2 de setembro. Falta uma semana, a grosso modo, para fechar a janela de transferências. Arias vai ficar no Fluminense? André vai ficar no Fluminense? Porque, olha, André é muito importante, Ganso é muito importante, mas se a gente falar do Arias, a gente está falando hoje de um jogador fundamental, insubstituível. É sobre isso. Esses outros também são insubstituíveis, mas eu tenho um pouquinho mais de margem de achar que esses caras podem, de algum jeito ou de outro, se criar uma solução sem eles. Sem o Arias, não. O Fluminense perde muito sem o Arias. E a prova foi exatamente a Copa América, quando ele estava ausente. O Fluminense teve uma fase terrível, uma fase realmente de resultados péssimos, de atuações muito ruins, e quando ele voltou, a coisa se transformou. O Arias hoje dá pra gente dizer que é 40% do time do Fluminense. Sinceramente, o Arias é o jogador mais importante na prática do time do Fluminense, e não apenas porque faz o time jogar, porque está em todas as partes do campo, porque dribla, porque passa, porque carrega a bola, porque puxa com ele 2, 3 marcadores. Hoje é o artilheiro do Fluminense, gente. O Arias tem 9 gols na temporada, é o artilheiro do Fluminense e o líder em assistências. Líder em assistências e artilheiro.
Um jogador que nem atacante é, de ofício, né? Muito menos centroavante. Ontem fez mais um belo gol, teve mais uma ou duas chances, inclusive muito boas, perdeu os gols. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses próximos 7 dias serão cruciais no que o Fluminense pode almejar ainda no resto da temporada, né? Todos os tricolores têm a obrigação de rezar de joelhos a partir de agora para que Arias e André permaneçam no clube. É impossível? Não. Não tem proposta que se saiba nesse momento, por um ou por outro. Tem consultas, os empresários do André, claro, estão tentando vendê-lo para a Europa, ele quer ir embora, mas se não tem proposta nesse momento, por enquanto ele não vai sair. Pode chegar, pode ter algum acordo até se fechar a janela? Sim, e até bastante possível, diria quase provável, que pelo menos o André acabe sendo negociado, mas não é a realidade do momento. Então seria um sonho, seria muito mais do que 2 grandes reforços de verdade se o Fluminense mantivesse Arias e André pelo menos até o fim do ano. Porque aí poderia almejar coisas maiores esse ano? Ora, por que não? Ontem já provou, já ganhou a confiança de que pode jogar contra o Atlético Mineiro e vencer lá dentro. E esse Atlético que é o adversário da Libertadores. Por que o Fluminense não pode avançar para a semifinal? Pode não avançar também, né? É um adversário muito difícil. E o jogo de ontem foi o jogo que terá pela Libertadores, claro, serão 2 jogos diferentes. Mas provou que tem time e agora ganha confiança para chegar lá dentro e se classificar. Vai jogar a primeira do Maracanã, a segunda lá. Lá para o dia 25 de setembro vai ser o segundo jogo. Então o Fluminense pode muito bem passar as semifinais, de repente conta com a sorte, quem sabe o River Plate não é eliminado pelo Colo-Colo, já pensou? Aí o Flu pegaria o Colo-Colo na semifinal. E aí a decisão é em Buenos Aires, pode ser contra Botafogo, pode ser contra Flamengo, contra São Paulo ou Peñarol. Mas é proibido sonhar? Eu acho que não. E no brasileiro? Até onde pode ir? Botou a cabeça fora do Z4. Faltam 15 jogos para o Fluminense. Quantos pontos ele pode fazer nesses 15 jogos? Dá para vencer uns 9 ou 10 jogos? Seria espetacular. Se vencer 9, 8, 9, 10 jogos, né, fizer aí mais uns 30 pontos ou 27, pode perfeitamente, inclusive, ainda sonhar, projetar com uma classificação para pré-Libertadores para o ano que vem. Algo que parecia absolutamente impensável, mas hoje o Fluminense está a 6 pontos do G8, gente. 6 pontos, são 2 rodadas. Também não é impossível e também tem que passar a ser o projeto, a meta para esse ano. Clube gigante tem que pensar grande. Com o Fluminense não pode ser diferente. Tá bom? Vamos todo mundo aproveitar o domingo, vamos todo mundo curtir esse raro domingo de muita alegria, agradecer esses caras que estão fazendo a diferença, ao Mano Menezes, a esses jogadores que têm sido exemplares agora para essa subida de produção do Fluminense. Curta seu domingo, larga o like aí, muito obrigado a vocês e a gente se fala. Valeu!